Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review, e o review do volume 2 do livro Uma História do Pensamento Cristão, de Rusto Gonçalves. Nós já fizemos o review do volume 1, tá na descrição do vídeo, né? E agora chegou o momento do volume 2. Claro que esse material, vou até tirar aqui da minha prateleira para vocês, ele é vendido dessa forma. Ele não é vendido volumes separados. Vocês compram ele assim, os 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. Nós já fizemos o review do volume 1, que trabalha dos primórdios ao concílio de Calcedônia, tá? E agora a gente vai analisar o volume 2 de Agostinho, às vésperas da Reforma. Nesses 3 volumes vocês têm a história do pensamento cristão ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Então a história da teologia, o desenvolvimento das linhas teológicas, enfim, de uma forma muito imparcial, de uma forma bem assim, sucinta, mas ao mesmo tempo profunda, porque ele trabalha vários momentos da história do pensamento cristão. Então, vamos lá para a mesa. Na descrição desse vídeo tem o link para você adquirir. Como eu disse para vocês, é os 3 volumes juntos, não vende volume separado, né? Mas hoje nós vamos fazer o review especificamente do volume 2. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Vale ressaltar que esse material é da Cultura Cristã, que é a casa publicadora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o volume 2 da edição revisada do compêndio, né? Uma História do Pensamento Cristão, de Rusto Gonçalves. Nós já fizemos o review do volume 1, que é esse aqui, ó. Como eu disse no início, são 3 volumes. Já fizemos o review desse volume e agora vamos fazer do volume 2. Eu estou fazendo mais dessa forma, né, separada, para não perder nada do conteúdo, para vocês ficarem por dentro de tudo aquilo que esse livro trabalha, né? Detalhe da capa, né, representando o período que vai ser trabalhado aqui dentro da história do pensamento cristão, que é de Agostinho, às vésperas da Reforma. O volume 1 cobriu dos primórdios ao concílio de Calcedônia. São cerca de 500 anos, né? E esse aqui vai cobrir cerca de 1000 anos, tá bom? Capa brochura, que tem algumas informações do material, do autor, que é o Rusto Gonçalves. Então vamos para o conteúdo do livro, editora Cultura Cristã. Na descrição desse vídeo tem um link para você estar adquirindo. E também tem o review do volume 1. Ficha catalográfica. Então, essa aqui é a segunda edição de 2015. Já foram impressos 3.000 exemplares. 6.000, perdão, né? Contando aqui as 2 edições. Prefácio a segunda edição em inglês. Prefácio a primeira edição em inglês. Sumário. É um material que trabalha 14 capítulos, tá? Vai começar aqui a teologia de Agostinho e finaliza até o final da Idade Média. São cerca de 340 páginas, mais ou menos. Lista de abreviaturas. E aí o capítulo 1, a teologia de Agostinho. E aqui a gente tem a indicação que o volume 1 parou até 451 depois de Cristo, né? A data do concílio de Calcedônia. E aí já vai entrar dentro da teologia de Agostinho, que foi o último aí dos pais da igreja. Esse período da patrística se encerra aqui, né? E eu gosto do Rusto Gonçalves porque ele trabalha assim de forma bem minuciosa, analisando vários pontos de cada período, né? Esse aqui é o conteúdo do livro, tá? E abaixo algumas notas, letra confortável, diagramação muito boa, né? É um dos melhores livros para você ter uma compreensão boa da história da teologia, né? História do pensamento cristão. E aqui vai desenvolvendo algumas áreas que influenciou Agostinho, né? Antes de entrar na sua conversão. Então, particularmente, é um capítulo muito interessante, porque Agostinho teve muita importância na história da igreja, na história da teologia, né? Controvérsia dos donatistas. E aí tem um ponto aqui que é essencial, que é a controvérsia com Pelágio, né? E aí o autor explica como foi essa linha de pensamento do Pelágio,
como Agostinho combateu isso. Então é um capítulo muito importante. Ele trabalha outros pontos como a criação, livre-arbítrio, né? Ele explica aqui qual era a linha de pensamento de Agostinho com relação a isso, graça e predestinação. E aí a gente tem aqui uma explicação, né? A graça, segundo o Agostinho, é irresistível, é inconcebível para a vontade rejeitar essa graça que lhe é dada, pois a graça age na vontade, levando-se a desejar o bem. Isso não significa que Agostinho esqueceu ou abandonou sua defesa do livre-arbítrio, pois a graça não se opõe à liberdade. A graça não nos força a tomar uma decisão contra a nossa própria vontade. Ao contrário, Deus, por meio da graça, ativa a vontade, fortalecendo-a e a estimula, de tal modo que a própria vontade, sem nenhuma coerção, desejará o que é bom. Nós não salvamos a nós mesmos, nem somos salvos contra a nossa vontade. Nem a graça de Deus sozinha, nem o do homem por si só, mas a graça de Deus com ele. A graça move a vontade, mas somente por meio de uma violência suave que age de tal maneira que a vontade concorda com ela. Então, tem uma visão dele sobre igreja, sacramentos, enfim, né? O capítulo 2 vai trabalhar a teologia ocidental pós-Agostinho, e aí vai entrar no período medieval, né? Teve aqui as controvérsias sobre a teologia de Agostinho, graça e predestinação. Aí ele vai explicar qual foi a visão que a igreja adotou após Agostinho, tá? Aí vai trabalhar o Sínodo de Orange, e no Sínodo de Orange, de 1529, adotou uma visão bem próxima àquilo que é o arminianismo. Ele explica isso aqui, tá? Que seria o arminianismo hoje, né? Então aqui ele vai trabalhar alguns teólogos, algumas coisas que surgiram nesse período, né? Tem aqui o Cassidoro, né? Cassiodoro. Então ele desenvolve aqui outros escritores nesse período também. Enfim, tá? E aí o capítulo 3, a teologia oriental entre o 4º e o 6º concílio ecumênicos, né? Vale ressaltar que nessa época tinha a igreja ocidental, que era mais pro lado de Roma, e a igreja oriental, que era mais pro lado de Antioquia, né? Então ele vai explicar algumas controvérsias que surgiram nesse período. Gente, tem um outro livro, infelizmente a editora Vida, ela parou de publicar, mas esse livro aqui também é muito bom. Se você tiver a oportunidade de comprá-lo, compre, porque ele é maravilhoso, tá? Esse livro, História das Controvérsias na Teologia Cristã. Esse livro também é muito bom, do Roger Onson. Bom, e aqui também é interessante porque ele vai desenvolvendo os pontos ano a ano, né? Ele vai seguindo aqui de forma bem cronológica também. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai trabalhando um pouquinho a filosofia e a teologia nesse período, né? E como foi o desenvolvimento da teologia. Bom, capítulo 4, a renascência carolíngia. Acho que é isso, carolíngia. E aí também foi um outro tempo também, né? Questão cristológica, o adocianismo. Então, se você quiser conhecer o desenvolvimento da teologia de uma forma bem assim tranquila, porque não tem uma linguagem difícil, esse livro vai te ajudar. A controvérsia sobre a predestinação nesse período, aqui já é o ano 600, 700 mais ou menos, né? A controvérsia da Eucaristia também, a controvérsia sobre a virgindade de Maria surgiu nesse tempo, né? Então, do ano 600 até o ano 1000, muita coisa aconteceu na teologia. Então, muitos erros que a Igreja Católica ela começou a colocar aí, e esses erros acabaram que esses erros viraram doutrina, enfim, foi combatida pelos reformadores, surgiu nesse período, entre o ano 600 e 1200, mais ou menos, tá? E aqui ele vai trabalhando o desenvolvimento da penitência, privada, enfim, né? Capítulo 5, Idade das Trevas. Então aqui a gente já está caminhando rumo ao século 10 e 11, né? Muita coisa também aconteceu nesse período. Capítulo 6, a renascença no século 12, já é o ano 1000. Também muita coisa aconteceu nesse período da renascença. Então ele vai trabalhando o que foi desenvolvido na teologia nesse período, né? A escola de São Vítor, enfim, né? Se você quiser conhecer, olha só, alguns teólogos como Pedro Lombardo, que é muito conhecido também, né? É um período que foi bem importante, né? Já nesse ano 1000. Heresia e divisão no século XII. E aí a gente entra no capítulo 7.
7, a teologia oriental das conquistas islâmicas até a Quarta Cruzada. O capítulo 6, que trabalhou essa questão da renascença, é interessante porque quando vai aqui para o capítulo 7, ele outra vez sai um pouco da teologia ocidental, vai na teologia oriental e o que aconteceu até a Quarta Cruzada. Então a gente tem a teologia bizantina, a questão da restauração dos ícones, que também aconteceu, a restauração de imagens ao cisma de 1054, porque eram duas igrejas, né? Então tem a teologia russa, a teologia nestoriana, esse pensamento nestoriano, né, surgiu lá no período da patrística. E aí entramos aqui no capítulo 8, introdução geral ao século XIII. O século XIII ele foi muito importante porque é o início da organização e de várias coisas, né, que levaram aí ao período da Reforma Protestante, né? Então a gente tem aquisição, crescimento de universidades, enfim. Então, inclusive o período onde nós conhecemos aí como escolástico, né, aconteceu mais ou menos aqui entre 13 e 14. A tradição agostiniana no século XIII, isso aqui foi importante porque aí surgiu, como eu disse para vocês, que a gente considera como o período da escolástica, né? Surgiram vários teólogos aqui nesse período. Capítulo 10, a escola dominicana, tá? Alberto Grande. E aí surgiu esse camarada aqui chamado Tomás de Aquino, que foi aí um dos maiores teólogos, né, da Igreja Católica, e a escola tomista, né, que a gente considera aí, influenciou muita gente, inclusive alguns pré-reformadores e, claro, né, posteriormente à reforma também receberam influência dele, né. Então essa escola dominicana, ela teve ela trouxe, assim, despertou muita gente, né, para que pudesse olhar aí com relação a erros que estavam acontecendo na igreja, né. Então ele trabalha vários temas, foi um dos principais teólogos aí da história da igreja também, Tomás de Aquino, né. Então tem o desenvolvimento da teologia posterior ao tomismo, e aí chegamos aqui no capítulo 11, aristotelismo radical, também que aconteceu um período aí do ano de 1200, né, tudo que ocorreu nesse período, a teologia oriental até a queda de Constantinopla. E aí a gente tem cerca de 1200 a 1300 também o que aconteceu na igreja oriental, né, a igreja russa, a igreja lá em Antioquia, o que aconteceu com Antioquia, enfim. E aí a teologia no final da Idade Média, a gente chega aqui quase no ano 1300, então a gente teve alguns pré-reformadores nesse período, né? Então ele vai citando aqui quem foi esses pré-reformadores, o que cada um defendia, né? A gente teve aqui, por exemplo, o movimento conciliar no ano de 1300, e aí surgiu alguns carinhas que foram importantes, né? Principalmente nesse período pré-reforma, né? Então aqui, por exemplo, John Hus, a gente tem as tentativas posteriores de reforma, né? Então aqui, por exemplo, John Wycliffe, a gente teve o próprio John Hus, né? Também Girolamo Savonarola. E aí chegamos a esse capítulo, né? Alvorecer ou entardecer, o capítulo 14. A gente tem aqui o desenvolvimento do islamismo nesse período. Então ele explica, esse capítulo é muito legal porque ele traz aqui já um anseio que havia na própria igreja com relação a essa reforma, né? E aí a reforma protestante nós vamos ler e conhecer no volume 3, que vai trabalhar da reforma protestante ao século XX, né? Ele finaliza aqui as portas da reforma. Tem um apêndice com sugestões de leitura, índice de autores e citações. Página 333, ele encerra o conteúdo do volume 2 do Box, o Complêndio, uma história do pensamento cristão, de Justo Gonçalves. São 3 volumes, na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir, e na descrição também tem o link do review do volume 1 para você acompanhar também. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.